Em Santa Catarina, Pente Fino do INSS cancela mais de 26,4 mil auxílios, doença e aposentadorias por invalidez. É um dado preocupante, não é, Caleb? Exatamente, quase 27 mil pessoas perderam a sua aposentadoria, o valor recebido, até porque em muitos casos existem cidadãos sangrando os cofres da Previdência. Isso, nós recebemos aqui Ângela Volpato, advogada trabalhista, é isso mesmo? Previdenciária. Bom dia, Ângela. Bom dia, Caleb. Bom dia, Edson, Adilson. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Seja certo. bem-vinda para a gente Obrigada. repassar as informações, porque às vezes a gente encontra um cidadão e tem muitas pessoas que vêm aqui no programa e dizem, cortaram o meu benefício, né? Estou precisando de ajuda. Mas você fez perícia? Pois é, me chamaram, eu não fui, ou eu vou ir para fazer a perícia, que é o dado importante. Se você não faz a perícia, você vai ter o seu rendimento retido. É isso, doutora? É isso. Muitas pessoas, elas estão sendo convocadas para a perícia de revisão e não estão comparecendo no INSS. Uma vez que algumas mudaram de endereço, o INSS não conseguiu encontrar, e outras, por medo, por receio, por não terem documentação suficiente, acabam não comparecendo na perícia. E aí, consequentemente, o benefício é cessado. Mas essas pessoas que estão ouvindo o programa nesse momento, elas precisam manter a calma. Por quê? Essa perícia de revisão, como o próprio nome já diz, é para revisar os benefícios. Mas a pessoa que continua com o problema, continua fazendo o tratamento, ela não precisa ir com medo. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está recebendo auxílio-doença há muito tempo, na perícia de revisão pode ter o benefício convertido em aposentadoria por invalidez. Então, nem tudo é ruim nessa perícia de revisão. Às vezes a pessoa pensa, eles vão me chamar, vão cessar o benefício, mas ela precisa saber também que às vezes essa perícia pode ser boa para ela e não ruim. Desde que ela comprove que continua com o problema, com a doença, com a situação, né, que ela tinha sido registrado no passado. É isso, Ângela? Isso. O complicado é, Caleb, o que acontece? Muitas pessoas, elas ficam anos recebendo o benefício, mas acabam não fazendo mais o tratamento, ou não pegando mais atestados, não fazendo mais exames, até porque quem depende do SUS, nós sabemos que demora muito tempo para conseguir fazer uma ressonância magnética ou qualquer outro exame. Então, se ela recebe a cartinha de convocação e a perícia é dali um mês, com certeza que ela não vai ter documentação suficiente para levar no dia da perícia. E às vezes até ela tem o direito, mas não consegue comprovar com documentos que possui esse direito e acaba tendo o benefício cessado. Agora, vamos ser bem claros também, né, doutora? O brasileiro também tem aquele lado, né, de se aproveitar da situação. Muitos já não precisam mais viver desse benefício, tem saúde, tem condições de voltar a trabalhar, mas como estava boa assim a vida, e até estava recebendo e estava fazendo um bico por fora também, sem ninguém saber de nada, e aí é que vem a grande fiscalização e o grande pente fino também, né? Isso, na verdade, essa operação pente fino é também para evitar fraudes, que como você mesmo falou, tem pessoas que estão recebendo há 10, 15 anos e não precisam mais do benefício. Teve até uma reportagem a respeito desse assunto, que grávidas que tinham no momento do benefício uma gravidez de risco estavam recebendo o benefício e até agora estavam recebendo. Já tinham tido filho, o filho já estava grande e ainda a pessoa estava recebendo. Então, como esse caso, tiveram vários outros da pessoa se recuperar, mas não ir lá no INSS pedir alta. Então, por esse motivo, algumas pessoas que nem precisariam ter o benefício cessado, tiveram, porque, querendo ou não, é uma operação que aquelas pessoas que precisam do benefício vão ter o benefício cessado, e aqueles que também não precisam também vão ter o benefício cessado. Não está tendo um critério muito, como que eu posso explicar para vocês assim, às vezes aquela pessoa que precisa muito ter o benefício cessado, aquele que não precisa tanto, acaba recebendo benefício por mais um tempo. Então vai depender, vai depender do perito que essa pessoa for analisada e os documentos que ela tiver em mãos. Como eu falei, às vezes a pessoa até tem o problema, mas não tem a documentação. Aí, não conseguindo comprovar, o benefício acaba sendo cessado. Agora, vamos supor que seja comprovada uma irregularidade no recebimento desses recursos do governo. O que acontece para o cidadão? Ele tem que repor esses valores, Ângela? Na verdade, o INSS ele costuma cobrar do segurado esses valores recebidos indevidamente. Mas eu creio que como essa operação
Pente Fino acabou cessando muitos benefícios, a Previdência nem vai ter funcionários o suficiente para conseguir cobrar de todos esses segurados os valores recebidos indevidamente. Então, por exemplo, o que eu vejo bastante é de benefícios assistenciais, que a pessoa recebe aquele benefício assistencial, que é o chamado LOAS, e aí tem uma empresa no nome, ou está trabalhando ao mesmo tempo. Então, o INSS, verificando essa situação, ele acaba mandando uma cartinha para o segurado e determinando que ele devolva aqueles valores recebidos de má fé. No caso do auxílio-doença, não teria como o INSS também comprovar até quando ele conseguiu ter esse benefício de forma plena e até quando ele não teria mais o direito. Então, por exemplo, eu recebi o benefício por 10 anos, mas 5 anos eu precisei e 5 anos eu não tinha mais o problema. Não vai ter como o INSS investigar quando que essa pessoa parou de ter o direito. Então, querendo ou não, eu acho que nessa Operação Pente Fino não vai ter muita ação do INSS contra a pessoa, claro, só se for o caso de uma fraude muito grande. Mas senão eles nem teriam tempo e nem funcionários o suficiente para conseguir entrar com ação contra todos esses segurados. Então, ao meu ver, o que vai acontecer? Chegou lá na perícia, eles verificaram que não tem mais direito, vai ser cessado naquele momento e dali por diante a pessoa não vai ter mais o direito e não vai mais receber. Agora, o INSS entrar com uma ação contra essa pessoa só se realmente for uma fraude muito grande. Como nós vimos que teve algumas pessoas que foram para a perícia e nem sabiam a data de nascimento, que era uma fraude muito grande, aí sim, aí eu vejo que eles teriam como entrar com uma ação. Mas nos outros casos, que a pessoa às vezes chegou lá, não tem documento porque não fez mais tratamento ou não fez mais exames, nesse caso eu creio que o INSS não vai entrar com uma ação contra a pessoa. Qual é o conselho que se dá, então, à pessoa? O conselho é manter a calma, manter sempre o endereço atualizado no INSS e, quando for convocado pela cartinha do INSS, comparecer no dia agendado com o máximo de documentos que puder ter a respeito da incapacidade atual. Então, não adianta a pessoa levar documentos de 1995 que não vai adiantar, porque o que o INSS quer verificar se hoje, atualmente, a pessoa está incapaz para o trabalho. Se ela levar somente documentos antigos, ela não vai conseguir comprovar a permanência dessa incapacidade e o benefício vai ser cessado. Se ela não tiver documentos, ela não conseguir consulta no SUS, ela não conseguir exames, vá na perícia mesmo assim, porque ela corre o risco de ter o benefício concedido, que não é só o atestado, só o exame, só o laudo. Tem um exame físico também. E na maioria dos casos da ortopedia, que eu vejo que é a maioria dos benefícios por incapacidade, o médico, pelo exame físico, ele consegue saber se continua com aquele problema ou não. Então, se a pessoa não tiver documentação, mas for convocado, compareça na data com o que tiver para verificar se consegue receber o benefício. Se o INSS cessar, ela tem opção de ou entrar com recurso do INSS ou entrar com uma ação judicial. Então, tem como ela recorrer. Agora, se ela não comparecer, infelizmente, o benefício vai ser cessado. Transparência, é isso que quer, né? Isso. O INSS, e nós todos queremos transparência para fazer o que tem que ser feito corretamente. E a nossa reforma da Previdência, como é que está? Por enquanto está parada, Pois Dilson. Agora, com esse ano eleitoral, possivelmente não saia mais nada a respeito desse assunto. Mas a reforma da Previdência, ela gerou prejuízos antes de ser aprovada. Por quê? Porque o que eu vejo muito é que várias pessoas entraram com o requerimento de aposentadoria sem ao menos terem direito. E aí, o que isso acarretou? Aquelas pessoas que tinham o direito de se aposentar, elas não conseguiram, ou então elas estão demorando muito tempo para ter o resultado. Então, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, está demorando 6, 7, 8 meses para sair a resposta de um requerimento. Por quê? Porque os servidores da Previdência, eles precisam analisar todos os requerimentos que foram protocolados. E aquelas pessoas que tinham, por exemplo, 25 anos de contribuição, entraram com o requerimento com medo da Previdência reformar e não ter mais o direito. E isso acabou prejudicando quem realmente tinha o direito, que já tinha os requisitos suficientes. Então, as pessoas que não têm o direito, que sabem que não possuem o tempo suficiente, não entrem com o requerimento, porque elas podem prejudicar quem realmente tem o direito. Isso por falta de pessoal mesmo, Ângela? Isso, é porque a maioria das pessoas do INSS estão se aposentando e o concurso não abre novamente, e aí acaba que tem muitos processos para serem analisados e poucas pessoas. E aí acaba acarretando essa demora na consecução
concessão dos benefícios. E quem está esperando a aposentadoria tem pressa, geralmente. E quem causou tudo isso, claro, foram eles, né? Os nossos grandes políticos que causam um alvoroço todo, colocaram esse assunto em pauta, todo mundo se apavorou e agora, como é ano eleitoral, eles pararam tudo. Isso. E muitas pessoas também eu vejo que requereram um benefício e acabaram aceitando um valor mínimo com medo de não se aposentarem mais. Aí o que aconteceu? Agora a pessoa está recebendo um salário mínimo, às vezes foi até demitido, não tem como sobreviver com aquele valor, porque no desespero achou que ia perder a aposentadoria, não ia se aposentar nunca mais, acabou se aposentando e agora, como a desaposentação não foi aprovada, a pessoa vai ter que continuar com aquele benefício, infelizmente. Tá certo, obrigado, doutora Ângela Volpato, né, especialista na área previdenciária, esclarecendo dúvidas aos nossos ouvintes, sempre quando vem, esclarece muitas dúvidas aos nossos ouvintes do Bote a Boca no Trombone e a comunidade em geral aí que está, né, precisando realmente dessa informação. Obrigado. Obrigada a vocês, bom dia para todos os ouvintes e fico aguardando o próximo convite. Obrigada.